Olá, me chamo Lauriane Teixeira de Oliveira, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, do PPGIC, da Universidade do Estado do Amazonas, além, é claro, de ser bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. Essa pesquisa conta com a coautoria da minha orientadora, a professora doutora Tatiana de Lima Pedrosa. E, é claro, é uma satisfação imensa participar do ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. Bom, a pesquisa ela é uma parte da minha dissertação intitulada Casarios, a materialização do lugar e da memória. Bom, as casas, as moradias, ao longo da história da humanidade, elas representavam uma espécie de abrigo de proteção contra as intempéries da natureza. Ela inicialmente tinha essa finalidade, né? E ao passo desse desenvolvimento do próprio homem, foram empregadas técnicas e materiais construtivos e devido, é claro, a esse aprimoramento dessas habilidades humanas, logo demonstraram uma conexão através dos sentidos, das vivências e da relação que foi se criando através da afetividade. Então, é nessa relação complexa do homem, do modo de ser e de existir com sua moradia, que revela a construção desses lugares, lugares de memória desse lugar. Então, portanto, a pesquisa ela se utiliza do método qualitativo, através da análise de conceitos do lugar e memória, considerando também essas representações e significância dadas às casas e às relações estabelecidas nela. Então, apresento também relatos da professora doutora Maria Arminda Mendonça e também de fragmentos de um diário escrito por sua mãe, a senhora Carmélia de Castro. Esse texto, na verdade, foi produzido textos no formato de um diário e que reafirmam essas relações construídas na casa e no entorno. Então, o que me permitiu, é claro, refletir sobre essa materialidade concreta e também subjetiva das casas e suas interações essenciais nessas interpretações. Bom, no primeiro momento, eu intitulei No Aconchego Nasce o Lugar. Então, quem já não ouviu falar essa expressão, esse é o meu lugar, ou aqui é o meu lugar, e que traz essa ideia de pertencimento, de identidade, com um certo um lugar específico, seja dentro da casa, seja na rua ou na cidade. Então, para Ana Fani Carlos, o lugar ele guarda em si e não fora dele o seu significado e as dimensões do movimento da vida, possível de ser apreendido pela memória, através dos sentidos e do corpo. Então, o lugar ele nasce dessa subjetividade humana, de suas relações, interações íntimas no plano vivido. É uma representação física, tanto do afeto, do pertencimento, de reconhecimento. E essa relação com as casas, com as moradias, sempre esteve presente na história da humanidade, seja na oralidade, seja nas pinturas, na maior diversidade das representações artísticas, literárias, historiográficas, e como podemos observar, e que eu trago na pesquisa, a obra de Tiago de Mello, intitulada Manaus, Amor e Memória, no qual ele relata as relações afetuosas, que guarda como lembrança, com carinho. E eu trago um trecho aqui para vocês, para a gente observar. A Casa dos Alencar, casa mágica, onde só florescia a bondade, e a Casa dos Menezes, na Jonatas Pedrosas, número 36. Só que esta tem verbete especial, enriquecido pela memória do menino que foi o Armando. Não preciso esclarecer que neste rol se inclui, sem necessidade de menção, todas as casas daquelas ruas que formaram o espaço solidário que trato de contar. Esse é um trecho do livro de Tiago de Mello, em que ele narra essas relações e essas memórias e lembranças compartilhadas, principalmente trazendo ênfase às relações construídas nas casas. Então, a casa, portanto, ela reafirma essa construção afetuosa, simbólica, toda essa significância e relação de pertencimento. A casa, o lar, então, são reconhecidos como lugar e a partir dessa representatividade, dessa identidade no plano vivido. Então, outra obra também muito importante, a qual eu trago um trecho,
na própria pesquisa é a obra de Milton Ratum, Dois Irmãos. Então, dentro da obra, né, nós vemos um protagonismo, mesmo que discreto, da casa, né, onde ele evidencia essas características. Em muitos momentos ele descreve as características da residência, além disso evidencia as características do entorno da casa, os vizinhos, e é claro que a casa ela foi aí palco de intensas movimentações na história, das intensas relações familiares, né? Bom, dando continuidade, o outro trecho da pesquisa tem como título Casarios, onde moram as memórias. Portanto, também me questiono, existe lugar sem memória ou existe memória sem lugar? Eu acredito que a ordem dos fatores não altera o produto, isso é fato. Então, para Nohar, a memória ela apresenta uma complexidade, né, de simples a ambígua, e que ela tem efeito aí em 3 instâncias: material, no simbólico e no funcional, né? E esses 3 aspectos eles coexistem ao mesmo tempo, estão interconectados. Então, a memória em si, portanto, também ela possui um lugar, e as casas elas representam esses lugares de memória. Para Pollack apresenta justamente essa construção da memória a partir dessa individualidade, do individual ao coletivo, esse compartilhamento, né? Então são esses acontecimentos vividos e perpetuados ou propagados com certa assimilação, como se tal pessoa pudesse ou tivesse experimentado tal vivência. Então, nasce dessa individualidade, mas a partir do momento que se insere nesse contexto coletivo, quando a memória é propagada, é como se a pessoa tivesse, de certo modo, vivenciado, experimentado tal memória. Bom, nesse mesmo subtítulo, dentro dessa análise, eu trago o relato, né, da professora doutora Maria Arminda, um relato muito generoso, né, visto que ela compartilhou suas lembranças, as suas recordações, as suas memórias. E, além disso, a professora doutora Maria Arminda também atuou durante muitos anos como arqueóloga na Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas. Então, a Maria Arminda, ela afirma que o seu vínculo com a residência ele está ligado justamente, pois ao nascer ela tem essa ideia de que a casa já era histórica. Então, além disso, ela percebe que a própria casa, ela potencializa essa sua relação, não só com o entorno, mas com a própria cidade, com a sua forma de identidade, de se perceber como pesquisadora, né, dessa construção em que ela teve, além da casa, com o entorno, que influencia, é claro, na sua identidade manauara, nessa construção de sua identidade. Então, ela discorre sobre a sua relação familiar, com os amigos e vizinhos da infância, das brincadeiras nos tonéis de álcool, que era ao lado da casa dela, no mesmo terreno, uma fábrica de bebidas do seu tio, as festas de aniversário, entre tantas outras recordações. Então, sua mãe, a senhora Carmélia de Castro, também foi professora de História, e produziu textos em forma de diário, narrando as relações dentro e fora da casa, com seus familiares, amigos, os vizinhos e todo o entorno. Então, eu trago aqui para comentar um trecho desse diário em que ela narra a seguinte recordação, memória. Em todas as fases, as noites regadas a guaraná e piano, vozes no coral das diferentes gerações, confidências, conselhos, auxílio nos trabalhos de pesquisa, escolares, saudades de um tempo que não volta mais, principalmente daqueles de um outro plano. Observam a vida que continua a correr no casarão da Sete. Renel, Aníbal, Marcílio, Paulo Mourão, Alfredo, meu primogênito. Como a história é cíclica, o casarão agora é frequentado pelos alunos da minha segunda filha, pelas minhas netas, filhas da caçula Maria das Graças e seus colegas, e a vida se repete. Bom, esses são fragmentos, né, são depoimentos, relatos, né, que essenciais, é claro, nessa análise e interpretação desses conceitos e justamente as interações, essas interações
Então, além de configurar também um elemento importantíssimo na construção da memória e da identidade da cidade de Manaus. Ela nos ajuda a compreender e preencher certas lacunas, né, possíveis aí de se compreender a partir desses relatos, dessas famílias e de suas memórias compartilhadas. Bom, terceiro e último momento da pesquisa, intitulado Edificações Residenciais, a materialização do lugar e da memória. Então, não devemos nos atentar somente a esses aspectos físicos, né, as características construtivas ou arquitetônicas, mas, sobretudo, esses elementos identitários que são fortalecidos, é claro, por essas relações, como já foi dito, de identidade, de pertencimento e de afetividade. Então, as casas, elas são produtos e reflexos dessa relação do homem com o seu espaço, de como ele se vê, de como ele se percebe no mundo. Então, para Tuan e Futuan, que trabalha o conceito de lugar, ele descreve que construir é uma atividade complexa, né? E as próprias residências, antes dessa concretização física, material, elas são reflexos dessas potencialidades humanas, né, intelectuais. E as lembranças, as memórias, elas nascem nessa particularidade, nesse íntimo, nessa individualidade, elas são inseridas em um contexto mais amplo e complexo, né, nesse sistema de interação. E o próprio compartilhamento traduz essa ideia de pertencimento, quando você se reconhece em parte ou se sente parte dessa memória que está sendo propagada, compartilhada. Então, as edificações residenciais, né, as casas, as moradias, elas têm esse papel, né, cumprem esse papel de serem agentes perpetuadores da memória, né, e discorre cordeiro, seja qual for a casa. Ela é mais do que uma construção concreta, ela é em si uma essência subjetiva, né, o que já reafirma a discussão que traz Tuan, a discussão que traz Ana Fanny Carlos sobre o lugar, assim como Nohar fala sobre memória, que são essas construções de relações do seu íntimo, subjetiva, a partir da sua forma de ver e pensar o mundo, dentro desse ambiente, dentro desse reconhecimento de lugar, e que ele passa a fazer parte de um campo mais amplo, sendo compartilhado ao coletivo. Então, a construção dessa materialidade, né, do lugar e da memória também, né, e de sua representatividade física, a casa em si, ela nasce do campo intelectual, né, dessa força psíquica, desse desenvolvimento dessas habilidades e, claramente, também das habilidades corpóreas, né? Então, ela começa no campo das ideias, né, perpassa essa solidez da construção material, da aplicação de técnicas, e ela retorna através justamente desse simbolismo e significado dado a elas. Então, as casas, elas são, afinal de contas, a materialização do lugar e de memória, por terem esse papel forte e decisivo nessas relações, são essas materialidades, né, a partir dessa construção, né, no campo das ideias do homem, da ideia de como ele se vê e se percebe no mundo, de empregar essas habilidades e que constrói não só a materialidade, mas a imaterialidade, né, a subjetividade, através de todo esse simbolismo e significância, né, dada a essas moradias, a essas residências. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, e a todos os envolvidos nesse evento. Foi muito importante para mim. Gostaria realmente de agradecer a oportunidade de estar compartilhando aqui um pouco da minha pesquisa, e era isso. Muito obrigada.